Uma carta lacrada em cera vermelha. Um segredo que poderia custar a vida de todos os envolvidos. E um homem forçado a uma escolha impossível que mudaria seu destino para sempre. O que você faria no lugar dele? Essa é a história real e impactante que você está prestes a ouvir. Uma história de coragem, segredos proibidos e a busca desesperada por liberdade. Antes de começarmos, me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E se você gosta de histórias que emocionam e fazem refletir, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma narrativa incrível como essa. A carta chegou lacrada com cera vermelha, escondida entre as roupas de cama que voltavam da lavanderia. Joaquim sentiu o coração acelerar quando seus dedos tocaram um papel fino. Ninguém nunca lhe escrevera uma carta. Escravos não recebiam correspondências. Mas ali estava ela, com seu nome rabiscado em letra elegante, para Joaquim, o ferreiro. Ele esperou o cair da noite, quando as sombras da senzala se alongavam e os gemidos de cansaço substituíam as conversas, para abri-la a luz trêmula de uma vela roubada. Você foi escolhido. Venha à Casa Grande amanhã à meia-noite. Use a porta dos fundos. Não fale com ninguém sobre isto. Sua vida depende de seu silêncio. Não havia assinatura, mas Joaquim reconheceu o perfume que impregnava o papel. Lavanda francesa. O mesmo que Dona Amélia, a esposa do coronel Augusto Ferreira, usava quando caminhava pelos jardins da fazenda. Ele releu as palavras 5 vezes, cada vez mais confuso e amedrontado. O que a senhora da Casa Grande poderia querer com ele? Joaquim tinha 24 anos, músculos forjados no trabalho da forja e uma cicatriz que cortava sua sobrancelha esquerda, lembrança de uma tentativa frustrada de fuga aos 16 anos. Naquela noite, o sono não veio. Joaquim fitava o teto de palha da senzala, ouvindo os roncos irregulares dos outros homens, tentando decifrar o enigma daquela convocação. Ele conhecia as histórias sussurradas entre os escravos. Sabia que algumas mulheres eram chamadas à Casa Grande para satisfazer os desejos dos senhores. Mas um homem. E pela senhora. Isso era diferente, perigoso, incompreensível. Ao seu lado, o velho Benedito se revirava em seu sono agitado, murmurando nomes de filhos vendidos há décadas. A vida na fazenda Santa Cruz era uma sucessão de dias idênticos de suor e dor, pontuada apenas pelas brutalidades do feitor Malaquias e pelas raras visitas do padre que prometia recompensas em um céu distante. O coronel Augusto Ferreira era conhecido em toda a região como um homem de pulso firme e ambições desmedidas. Herdeiro de terras que se estendiam até onde a vista alcançava, ele governava seus domínios com eficiência cruel. Aos 42 anos, era respeitado pelos homens e temido pelos que trabalhavam sob seu jugo. Mas havia um segredo que corroía sua reputação como cupim devora madeira. Um segredo que apenas sua esposa e o médico da família conheciam. Dona Amélia, 20 anos mais jovem que o marido, viera de uma família tradicional de Minas Gerais, trazendo consigo um dote generoso e a expectativa de gerar herdeiros que perpetuariam o nome Ferreira. 3 anos haviam se passado desde o casamento, e seu ventre permanecia vazio. As línguas maldosas da vizinhança já começavam a murmurar. Joaquim levantou-se antes do amanhecer, como sempre fazia. Suas mãos tremiam enquanto acendia o fogo da forja. O dia arrastou-se com uma lentidão torturante. Cada batida do martelo no metal incandescente ecoava como uma contagem regressiva. Ele moldava ferraduras, consertava correntes, afiava instrumentos agrícolas, mas sua mente estava longe, presa naquela carta perfumada. O que esperam de mim? O que acontecerá se eu não for? E se for uma armadilha? Malaquias passou pela forja 2 vezes durante o dia, observando com aqueles olhos de cobra que nada perdoavam. Joaquim manteve a cabeça baixa, fingindo concentração total no trabalho. Quando a escuridão finalmente envolveu a fazenda e os últimos lampiões da Casa Grande foram apagados, Joaquim saiu da senzala como uma sombra. Seus pés descalços não faziam ruído sobre a terra batida. A lua crescente oferecia apenas luz suficiente para não tropeçar. O coração batia tão forte que ele temia que alguém pudesse ouvi-lo. A porta dos fundos da Casa Grande estava entreaberta, como prometido na carta. Ele hesitou por um momento infinito no limiar, sabendo que cruzar aquela porta significava entrar em um mundo do qual talvez nunca retornasse. Então, uma mão pequena e branca surgiu da escuridão interior e puxou-o para dentro. Era Dona Amélia,
vestida apenas com um robe de seda branca, os cabelos negros soltos sobre os ombros. Seus olhos brilhavam com uma mistura de determinação e desespero que Joaquim jamais vira em um rosto humano. Você vai me dar um filho, disse Dona Amélia sem rodeios, sua voz baixa mas firme ecoando no corredor escuro. Joaquim sentiu o chão desaparecer sob seus pés. As palavras não faziam sentido, ou faziam sentido demais. Ele abriu a boca para falar, mas ela levantou um dedo aos lábios, silenciando-o. O coronel não pode ter filhos. O médico confirmou. Mas ninguém pode saber disso. Se a verdade vier à tona, ele me repudiará, e eu voltarei para minha família em desgraça. Você entende? Joaquim não entendia nada. Como poderia entender aquela loucura? Mas antes que pudesse processar a informação, Dona Amélia continuou, falando rápido, como se temesse que a coragem a abandonasse. Você foi escolhido cuidadosamente. Observei todos os homens da fazenda. Você é forte, inteligente, e tem feições que poderiam ser do coronel. Cabelo escuro, altura semelhante. O filho parecerá com ele o suficiente para não levantar suspeitas. Joaquim finalmente encontrou sua voz. E se eu recusar, senhora? Ela riu, um som seco e sem humor. Você não pode recusar. Mas não tema. Se fizer o que peço, prometo que sua vida melhorará. Trabalho mais leve, comida melhor, talvez até sua liberdade quando tudo terminar. Se recusar. Ela deixou a frase inacabada, mas o peso da ameaça pairava no ar como fumaça tóxica. Joaquim conhecia bem o preço da desobediência. Ele vira homens serem açoitados até a morte por crimes menores que recusar a senhora da casa. Ainda assim, havia algo mais naquele momento. Uma sensação estranha de poder, mesmo que ilusório. Pela primeira vez em sua vida, alguém precisava dele. Não de sua força bruta ou habilidade na forja, mas de algo mais fundamental, mais íntimo. Dona Amélia o conduziu por corredores que cheiravam a cera de abelha e madeira polida, até um quarto nos fundos da casa que Joaquim nunca imaginara existir. Era pequeno, mas luxuoso para seus padrões. Uma cama com lençóis limpos, uma janela com cortinas de veludo, uma jarra de água e uma bacia de porcelana. Este será nosso segredo, ela disse, começando a despir o robe. Ninguém além de nós pode saber. Nem os outros escravos, nem as mucamas, muito menos o coronel. Ele acredita que o filho será dele. Eu me certificarei disso. Joaquim ficou imóvel, dividido entre o medo, a repulsa e algo que não conseguia nomear. Dona Amélia era bonita, mas era a esposa do homem que o escravizava. Era a senhora que ordenava punições quando o trabalho não era satisfatório. E agora, ela estava ali, vulnerável e desesperada, pedindo-lhe algo que poderia custar a vida de ambos. O que aconteceu naquela noite ficaria gravado na memória de Joaquim como uma marca em ferro quente. Não havia amor ali, nem desejo genuíno. Era transação, necessidade, sobrevivência. Dona Amélia o tratou com uma eficiência quase clínica, instruindo-o sobre o que fazer, quando fazer, mantendo sempre aquele ar de controle mesmo em sua vulnerabilidade. Joaquim obedeceu, como obedecia a todas as ordens, mas uma parte dele observava a cena de fora, como se aquilo estivesse acontecendo com outra pessoa. Quando terminou, Dona Amélia se vestiu rapidamente e o dispensou. Você voltará quando eu chamar. Pode ser várias vezes, até que eu esteja certa de que concebi. Depois, nunca mais nos falaremos sobre isto. Você voltará a ser apenas o ferreiro, e eu serei apenas a esposa do coronel. Entendido? Joaquim assentiu e deixou a Casagrande pelo mesmo caminho que entrará, sentindo-se sujo de uma forma que nenhum banho poderia limpar. Ele voltou à senzala antes do amanhecer, deitou-se em sua esteira e fingiu dormir. Mas o velho Benedito não era tolo. Quando os primeiros raios de sol iluminaram o interior da senzala, ele se aproximou de Joaquim e sussurrou: Menino, eu vi você sair ontem à noite. Não sei o que aconteceu, mas tome cuidado. Quando os senhores nos envolvem em seus segredos, raramente sobrevivemos para contar a história. Joaquim não respondeu, mas as palavras do velho ecoaram em sua mente como um presságio. Ele havia cruzado uma linha invisível da qual não haveria retorno. Estava agora preso em uma teia de mentiras e manipulações que poderia destruí-lo a qualquer momento. As semanas seguintes foram uma tortura silenciosa. Joaquim foi chamado à Casagrande mais 3 vezes.
Cada encontro era tão mecânico e desprovido de humanidade quanto o primeiro. Dona Amélia jamais olhava nos olhos dele, jamais falava além do necessário. Era como se, ao tratá-lo como objeto, ela conseguisse justificar o que estava fazendo. Joaquim começou a ter pesadelos. Sonhava que o coronel descobria tudo e o amarrava ao tronco de açoite, que as chicotadas nunca paravam, que sua pele se abria até não restar nada dele. Acordava suado, com o grito preso na garganta. Durante o dia, evitava olhar para Casagrande, mantinha-se ocupado na forja, respondia às provocações de Malaquias com submissão exagerada. Qualquer comportamento diferente poderia despertar suspeitas. E então, 1 mês e meio após a primeira convocação, Dona Amélia mandou recado através de Rosa, uma mucama de confiança: não precisará mais vir. Foi bem-sucedido. Joaquim deveria ter sentido alívio, mas só sentiu um vazio crescente e uma pergunta que o assombraria pelos próximos meses: o que seria daquele filho quando nascesse? O ventre de Dona Amélia começou a crescer, e com ele, a alegria do coronel Augusto Ferreira transbordava pelos corredores da Casagrande. Ele andava com o peito estufado, distribuía charutos importados aos visitantes, promovia festas para celebrar a chegada do herdeiro. Finalmente, um Ferreira continuará meu legado, declarava em voz alta, batendo no ombro de amigos fazendeiros com orgulho viril. Joaquim observava tudo de longe, trabalhando na forja, moldando ferraduras que nunca se encaixavam perfeitamente na primeira tentativa. Suas mãos, antes tão precisas, tremiam. Como poderia concentrar-se no metal quando sabia que a criança que crescia naquela casa era sua? O filho que jamais conheceria, que jamais o chamaria de pai, que seria criado para ver homens como ele apenas como propriedade. As mudanças na fazenda foram sutis mas significativas. Malaquias, o feitor, passou a vigiar Joaquim com ainda mais atenção. Será que suspeitava de algo? Ou era apenas paranoia? Joaquim não conseguia distinguir mais. Cada olhar demorado, cada ordem dada em tom mais áspero, cada punição aplicada aos outros escravos parecia um recado direcionado a ele. Viu o que aconteceu com Paulo, comentou Benedito certa tarde, referindo-se a um escravo que fora vendido para uma fazenda de café no interior. Dizem que ele sabia demais sobre os negócios do coronel. O velho não disse mais nada, mas o significado era claro. Testemunhas de segredos dos senhores não duravam muito tempo. Joaquim começou a dormir com o olho aberto, esperando que uma noite a porta da senzala se abrisse e homens viessem buscá-lo para nunca mais retornar. Dona Amélia, por sua vez, transformou-se completamente. Onde antes havia uma mulher calculista e desesperada, agora florescia uma figura maternal radiante. Ela passeava pelos jardins com as mãos sobre a barriga arredondada, sorria para as mucamas, distribuía esmolas para os pobres que apareciam na porteira. Era como se, ao enganar a todos incluindo o marido, ela tivesse finalmente encontrado seu papel no mundo. Mas quando cruzava com Joaquim no pátio da fazenda, encontros raros e cuidadosamente casuais, seus olhos se tornavam duros como pedras. Não havia gratidão ali, nem reconhecimento. Apenas um aviso silencioso: você não existe. Você nunca existiu. Esqueça tudo. E Joaquim tentava esquecer. Tentava enterrar aquelas noites na Casagrande no mesmo lugar mental onde guardava todas as outras humilhações e dores de sua existência de escravo. O 7º mês de gestação trouxe complicações. Dona Amélia ficou de cama, e o médico da capital foi chamado às pressas. Joaquim soube disso através das fofocas que circulavam entre as mucamas, que por sua vez ouviam tudo nas paredes finas da Casagrande. O médico disse que ela precisa de repouso absoluto, contou Rosa a um grupo de escravos enquanto lavavam roupas no tanque. O coronel está desesperado. Se algo acontecer ao bebê. Ela não precisou terminar. Todos sabiam que a fúria de um senhor que perde um herdeiro esperado era terrível de se presenciar. Joaquim sentiu algo estranho e inquietante se mexer em seu peito. Preocupação? Medo? Ou seria um instinto paterno impossível de reprimir, mesmo diante de todas as circunstâncias absurdas? Ele se flagrou rezando à noite, algo que não fazia desde criança, pedindo que a criança nascesse saudável. Foi durante esse período de tensão que Joaquim começou a mudar por dentro. A resignação que o sustentara por tantos anos começou a rachar como madeira seca. Ele olhava para as correntes que forjava e imaginava quebrá-las. Observava os cavalos no estábulo e pensava em montá-los em direção ao norte,
onde diziam existir quilombos onde homens livres cultivavam suas próprias terras. Mas uma corrente invisível o prendia à fazenda Santa Cruz agora, aquela criança que nasceria em breve. Seu filho ou sua filha. Sangue de seu sangue. Como poderia partir sem ao menos ver o rosto daquela criança? Como poderia viver o resto de sua vida sem saber se havia gerado um menino ou uma menina, se tinha os olhos dele ou da mãe? A paternidade negada era uma prisão mais forte que qualquer senzala. Benedito percebeu a mudança em Joaquim. Você está diferente, menino, disse o velho certa noite, quando todos os outros já dormiam. Tem um fogo nos seus olhos que não estava lá antes. Esse fogo pode aquecer ou pode queimar. Tome cuidado. Joaquim confiou parcialmente no velho, contando-lhe uma versão editada da verdade. Não mencionou Dona Amélia diretamente, mas falou de um segredo que o coronel não podia descobrir, de uma situação da qual não via saída. Benedito escutou em silêncio, balançando a cabeça lentamente. Já vi essa história antes, em outras fazendas onde trabalhei quando jovem. Nunca termina bem para o homem como você. Os senhores protegem seus próprios, e nós somos sempre descartáveis. Se eu fosse você, começaria a pensar em liberdade. Não há que eles prometem e nunca dão, mas há que você toma com suas próprias mãos. As palavras plantaram uma semente perigosa na mente de Joaquim. Fuga. A palavra proibida, o sonho impossível. Mas agora, com o filho a caminho, a necessidade de liberdade tornou-se urgente como nunca antes. O grito cortou a noite como uma lâmina afiada. Joaquim acordou sobressaltado na senzala, o coração disparado antes mesmo de entender o que o despertara. Outros escravos também se mexiam nas esteiras, sussurrando confusos. Então veio outro grito, vindo da casa grande, prolongado e agonizante. Dona Amélia estava em trabalho de parto. Rosa passou correndo pelo pátio, carregando lençóis limpos e água quente. O médico havia sido chamado novamente, mas ainda não chegará, e a parteira local, uma negra velha chamada Josefa, já estava na casa há horas. Joaquim ficou ali deitado, incapaz de se mover, ouvindo cada grito distante como se fossem facas enterrando-se em sua carne. Era sua criança nascendo. Sua criança, mas não sua. Nunca seria sua. O amanhecer chegou tingido de vermelho, e com ele, um novo som. O choro de um bebê. Fraco no início, depois mais forte, mais insistente. Um choro que afirmava existência, que reclamava espaço no mundo. Joaquim saiu da senzala e foi até a forja, mesmo sem ter trabalho urgente. Precisava fazer algo com as mãos, qualquer coisa para não enlouquecer. Acendeu o fogo, pegou o martelo, começou a bater em uma ferradura que não precisava de reparo. As pancadas ecoavam seu coração descompassado. Menino ou menina? Saudável. Com feições de quem? Do pai verdadeiro ou do pai que o mundo reconheceria? Uma hora depois, o coronel Augusto Ferreira apareceu no pátio, radiante, segurando um charuto que ainda não acendera. É um menino, anunciou para todos que estavam ao alcance de sua voz. Um menino forte, perfeito. Miguel Augusto Ferreira. O futuro desta terra. Os escravos aplaudiram e congratularam o senhor, como era esperado. Joaquim bateu palmas também, o som mecânico de suas mãos calejadas se perdendo no coro de aprovação forçada. Nos dias seguintes, a fazenda inteira girou em torno do recém-nascido. Visitantes vinham de outras propriedades para conhecer o herdeiro. O padre local celebrou uma missa especial de ação de graças. Uma grande festa foi organizada para o batizado, com porco assado, músicos contratados da cidade e aguardente suficiente para embebedar toda a vizinhança. Joaquim viu tudo de sua posição de invisível observador. Serviu junto com outros escravos, carregou mesas, preparou fogueiras, cuidou dos cavalos dos visitantes. E durante todo o tempo, uma única pergunta o consumia: quando poderia ver o menino? A oportunidade veio de forma inesperada. Rosa, a mucama, precisava de alguém para consertar a fechadura do quarto do bebê, que estava emperrando. Joaquim foi chamado. Com ferramentas na mão e o coração na garganta, ele subiu as escadas da casa grande até o segundo andar. O quarto era um santuário de rendas brancas e madeira polida. O berço ficava próximo à janela, sob uma cortina de tule que filtrava a luz da tarde. Joaquim trabalhou na fechadura devagar, mais devagar do que o necessário, esticando aqueles minutos preciosos.
Rosa saiu por um momento para buscar algo, e ele ficou sozinho. Sozinho com seu filho. Aproximou-se do berço, o coração batendo tão forte que ele temia acordar a criança. E então olhou. Miguel era pequeno, vermelho ainda, com uma penugem escura na cabeça e punhos cerrados como um lutador. Estava dormindo, alheio ao drama de sua concepção, ao segredo que envolvia sua existência. Joaquim estendeu a mão, tremendo, e tocou delicadamente aqueles dedos minúsculos. O bebê apertou seu dedo com surpreendente força, e algo dentro de Joaquim se partiu. Lágrimas que ele não chorava desde criança rolaram por seu rosto. Este era seu filho. Seu sangue. E ele nunca poderia reclamá-lo, nunca poderia protegê-lo, nunca poderia ser mais do que uma sombra em sua vida. O que está fazendo? A voz de Dona Amélia era baixa, mas carregada de veneno. Joaquim se virou, afastando-se do berço rapidamente. Ela estava na porta, pálida ainda do parto, mas com olhos de águia. A fechadura, senhora. Estava verificando. Você estava olhando para meu filho. Ela o interrompeu, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Não cometa o erro de pensar que há qualquer conexão entre vocês. Você foi uma ferramenta, nada mais. Este menino é filho do coronel Augusto Ferreira. Repita isso. Joaquim baixou a cabeça, lutando contra a raiva que ameaçava explodir. Ele é filho do coronel, repetiu mecanicamente. Bom. E agora ouça com atenção. Você nunca mais entrará neste quarto. Nunca mais olhará para este menino. Se tentar qualquer coisa estúpida, se disser qualquer coisa para qualquer pessoa, eu garanto pessoalmente que você será vendido para as minas de ouro, onde homens não duram mais de 5 anos. Compreendeu? Joaquim assentiu, pegou suas ferramentas e saiu. Mas enquanto descia as escadas, ele sabia que algo fundamental havia mudado dentro dele. Ver Miguel, tocar sua mão minúscula, sentir aquela força instintiva de vida havia acendido uma chama que nenhuma ameaça poderia apagar. Ele não podia ser pai daquele menino, mas talvez pudesse garantir que crescesse em um mundo melhor. E a única forma de fazer isso era libertando-se primeiro. Libertar-se não apenas das correntes físicas da escravidão, mas das correntes mentais que o prendiam àquele lugar de submissão e silêncio. Naquela noite, Joaquim conversou novamente com Benedito. Preciso sair daqui, disse sem rodeios. Preciso ser livre. O velho sorriu, um sorriso triste que carregava décadas de sonhos desfeitos. Então você está pronto. Mas fuga não é coisa simples. Precisa de planejamento, de sorte, e de alguém do lado de fora que possa ajudar. Sem isso, você não passará de 3 dias antes de os capitães do mato pegarem. Joaquim sabia que Benedito estava certo. Mas onde encontrar ajuda do lado de fora das cercas da fazenda Santa Cruz? A resposta chegou 2 semanas depois, na forma de uma mulher alta e morena que cavalgava um puro sangue cinza como se tivesse nascido sobre ele. Helena Monteiro era negociante de cavalos, uma raridade em uma época em que mulheres mal podiam possuir propriedades. Mas Helena era diferente. Filha de um tropeiro português e uma indígena guarani, ela herdara os negócios do pai após sua morte e os expandira com inteligência e determinação. Viajava pelas fazendas da região comprando e vendendo animais, mas sua reputação ia além disso. Sussurrava-se que ela ajudava escravos fugitivos, fornecendo cavalos e mapas para rotas de fuga. Nada comprovado, claro. Mas os boatos persistiam como fumaça que nunca se dissipa completamente. O coronel a recebeu com a cortesia reservada a parceiros de negócios valiosos. Helena trouxera 3 cavalos magníficos para mostrar, animais treinados que poderiam melhorar o plantel da fazenda. Enquanto o coronel examinava os animais no pátio principal, Helena deixou seu olhar vagar pelos escravos que trabalhavam. Seus olhos encontraram os de Joaquim, que ferrava um dos cavalos dela. Houve algo naquele olhar, uma comunicação silenciosa que Joaquim não soube interpretar de imediato. Ela se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele para examinar o trabalho que fazia no casco do animal. Boas mãos, comentou ela em voz baixa. Mãos que conhecem cavalos. Joaquim murmurou um agradecimento, mantendo os olhos baixos. Mas Helena continuou, tão baixo que só ele poderia ouvir. Mãos que conhecem cavalos sabem que animais nasceram para correr livres, não para viver presos. O coração de Joaquim perdeu uma batida. Seria possível?
Estaria aquela mulher oferecendo o que ele pensava? Ele levantou os olhos rapidamente e viu neles uma confirmação. Helena estava testando, vendo se ele captaria a mensagem. Joaquim deu o menor dos acenos com a cabeça, quase imperceptível. Helena sorriu levemente e se afastou, voltando a conversar com o coronel sobre preços e linhagens. A transação foi concluída. O coronel compraria 2 dos cavalos, e Helena retornaria em 1 mês para entregar os animais já treinados e buscar o pagamento. Antes de partir, ela passou novamente pela forja. Esqueci minha faca de montaria, disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Você a viu por aqui? Joaquim negou, mas Helena se abaixou como se procurasse, e nesse movimento, deixou cair um pequeno papel enrolado entre as ferramentas dele. Que pena, ela disse, montando novamente. Bem, voltarei em breve. Joaquim esperou o cair da noite para desenrolar o papel. À luz trêmula da vela, leu as palavras escritas em letra clara. Lua nova. Daqui a 3 semanas. Meia-noite. Na divisa leste, perto do riacho. Traga apenas o que puder carregar. Venha sozinho. H. Era um convite para a liberdade, mas também uma sentença de morte se fosse capturado. Joaquim sentiu medo e excitação em medidas iguais. 3 semanas. Tinha 3 semanas para se preparar, para memorizar cada detalhe da fazenda, para planejar cada passo. Mas havia um problema, não conseguia partir sem ver Miguel uma última vez. Era loucura, ele sabia. Mas a necessidade era mais forte que a razão. Precisava olhar para aquele menino e saber que deixava no mundo algo de si, algo que transcendia correntes e injustiças. A oportunidade surgiu de forma trágica. Uma febre varreu a senzala na 2ª semana, levando 3 crianças e um ancião. O coronel, temendo que a doença se espalhasse para Casagrande, ordenou que o médico examinasse todos os escravos. Durante o tumulto das consultas, Joaquim conseguiu entrar na Casagrande novamente, usando a desculpa de levar água quente para o médico. Subiu as escadas quando ninguém olhava. O quarto de Miguel estava vazio. Dona Amélia o levará para o jardim para tomar sol, conforme recomendação médica. Joaquim olhou para o berço vazio, e uma ideia terrível e tentadora o assaltou. E se levasse o menino consigo? E se fugisse não apenas por si, mas com seu filho? Poderiam começar uma nova vida juntos, em um quilombo, ou em uma cidade do norte onde ninguém os conhecesse. Mas a realidade se impôs rapidamente. Um escravo fugitivo com um bebê branco seria capturado em horas. E mesmo que conseguissem escapar, que vida seria aquela para Miguel? Crescer fugitivo, sempre olhando por cima do ombro, nunca tendo estabilidade ou segurança. E Joaquim seria capaz de dar a uma criança pequena os cuidados necessários. A loucura da ideia ficou clara, e ele a abandonou com o coração partido. Em vez disso, pegou uma pequena medalha de santo que usava no pescoço, a única herança de sua própria mãe, vendida quando ele tinha 5 anos, e a escondeu sob o colchão do berço de Miguel. Era uma mensagem para o futuro, para quando o menino fosse velho o suficiente para entender. Uma mensagem que dizia: você teve um pai, mesmo que nunca tenha conhecido seu nome. Alguém te amou antes mesmo de você poder se lembrar. Joaquim saiu do quarto e da Casagrande sem ser visto. Nos dias seguintes, mergulhou em preparações sutis. Guardou pedaços extras de pão, encheu uma pequena cabaça com água, afinou uma faca de cozinha que roubara. Memorizou a posição das estrelas, as histórias que Benedito contava sobre o norte, os nomes dos quilombos conhecidos. E esperou. Cada dia parecia uma eternidade, cada noite uma tortura de ansiedade. Malaquias parecia estar em todo lugar, seus olhos de predador nunca descansando. Será que desconfiava? Ou era apenas o comportamento normal de um feitor cujo trabalho era garantir que nenhum escravo sequer sonhasse com liberdade? Na véspera da lua nova, Benedito se aproximou de Joaquim na senzala. Você vai tentar amanhã à noite, não vai? O velho não era tolo. Vá com Deus, menino. E se conseguir chegar ao outro lado, lembre-se de nós que ficamos. Viva livre o suficiente por todos nós. Era a bênção mais preciosa que Joaquim poderia receber, e ele abraçou o velho com força, sabendo que provavelmente nunca mais o veria. A lua nova transformou o céu em um manto de escuridão absoluta, perfurado apenas pelo brilho distante das estrelas. Joaquim esperou até que os roncos na senzala formassem uma sinfonia irregular de sono profundo.
Seu corpo estava tenso como corda de arco, cada músculo preparado para a corrida de sua vida. Ele vestiu as roupas mais resistentes que possuía, amarrou a cabaça d'água na cintura, escondeu a faca na bota improvisada. Não levava nada mais. Possessões eram luxos que escravos não tinham, e fugitivos precisavam viajar leves. Com um último olhar para a senzala que fora sua prisão por tantos anos, Joaquim deslizou pela porta como uma sombra entre sombras. O pátio da fazenda estava silencioso, mas não vazio. Cães dormiam perto da casa grande, e guardas faziam rondas irregulares. Joaquim conhecia o padrão, observara durante semanas. Tinha uma janela de 15 minutos entre as rondas. Moveu-se agachado, usando as construções como cobertura, o coração martelando tão alto que ele temia acordar o mundo inteiro. Passou pela forja onde trabalhará por anos, pelas correntes que forjara para prender outros homens, pela cerca que delimitava o mundo conhecido. A divisa leste ficava a 2 quilômetros de caminhada através de plantações e mata fechada. Joaquim correu agachado entre as fileiras de café, seus pés descalços silenciosos sobre a terra úmida. Cada sombra parecia uma ameaça, cada som noturno um alarme. Corujas gritavam, grilos cantavam sua música eterna, e o vento sussurrava segredos através das folhas. O riacho apareceu como uma linha prateada sob a luz das estrelas. Joaquim chegou ofegante, suado, olhando ao redor desesperadamente. Onde estava Helena? Seria uma armadilha? Teria sido capturada? Ou pior, teria mudado de ideia? Os minutos se arrastavam como horas, e o pânico começava a subir pela garganta de Joaquim quando ouviu o som baixo de cascos sobre grama. Helena emergiu das árvores montada em seu cavalo cinza, puxando outro animal pelas rédeas. Você veio, ela disse, sem surpresa na voz, apenas satisfação. Pensei que talvez tivesse medo demais. O medo está aqui, Joaquim respondeu, tocando o peito. Mas a necessidade de liberdade é maior. Helena sorriu e desmontou. Bem falado. Este é Trovão, disse, apontando para o segundo cavalo, um castanho robusto. Ele te levará longe daqui. Siga o riacho por 5 quilômetros rumo norte, depois pegue a trilha que sobe a colina. No topo, você encontrará uma cabana abandonada. Espere lá até o amanhecer. Depois continue para o norte por mais 3 dias. Há um quilombo nas montanhas, chamado Palmares Novo. Diga que vem da parte de Helena Monteiro. Joaquim pegou as rédeas, seus dedos tremendo. Por que está fazendo isto? Você poderia ser presa, enforcada. Por que alguém ajudou minha mãe quando ela precisou fugir da tribo onde era maltratada? Helena respondeu simplesmente. Porque liberdade não é um luxo, é um direito de nascimento que nos foi roubado. Por que não posso assistir e não fazer nada? Ela ajudou Joaquim a montar, ele nunca cavalgara antes, mas Trovão era paciente. Escute com atenção, os capitães do mato sairão atrás de você ao amanhecer. Você tem talvez 12 horas de vantagem. Use-as bem. Não pare, não olhe para trás, e confie no cavalo. Ele conhece o caminho melhor que você. Joaquim estava prestes a agradecer quando ouviram vozes, gritos, luzes de tochas na direção da casa grande. Haviam descoberto sua ausência mais cedo que o esperado. Vá, agora! Helena praticamente gritou, dando um tapa na garupa de Trovão. O cavalo disparou, e Joaquim agarrou-se à crina com desespero, esquecendo qualquer técnica, apenas tentando não cair enquanto o animal galopava através da escuridão. Galhos chicoteavam seu rosto, o vento cortava seus olhos, mas ele não diminuiu o ritmo. Atrás de si, ouvia os gritos ficando mais altos, mais organizados. Cães latiam furiosamente. A caçada havia começado. Joaquim cavalgou como se o próprio inferno perseguisse, o que, de certa forma, era verdade. O riacho brilhava à sua direita, guiando seu caminho. Trovão parecia voar sobre o terreno irregular, seus cascos trovejando contra a terra. 5 quilômetros. Precisava cobrir 5 quilômetros antes que os cães pegassem seu rastro. A subida da colina foi torturante. Trovão escorregava na lama, bufando com esforço, mas nunca parou. Joaquim sussurrava encorajamentos no ouvido do animal, palavras que eram tanto para o cavalo quanto para si mesmo. Vamos conseguir. Vamos chegar lá. Só mais um pouco.
A cabana apareceu exatamente onde Helena dissera que estaria, uma estrutura pequena e inclinada, mas sólida o suficiente para oferecer abrigo. Joaquim desmontou com pernas trêmulas e guiou o trovão para dentro. Havia feno velho no chão e um barril de água da chuva. Ele deu de beber ao cavalo primeiro, depois matou sua própria sede, as mãos ainda tremendo incontrolavelmente. Do topo da colina, podia ver tochas movendo-se na distância, ainda longe, mas se aproximando. Tinha que descansar, mas não podia dormir. Fechar os olhos por um segundo que fosse poderia significar captura, tortura, morte. O amanhecer pintou o céu de rosa e dourado, e Joaquim forçou-se a montar novamente. Seu corpo gritava por descanso, mas a liberdade não esperava por conveniência. Durante 3 dias, ele cavalgou através de terrenos cada vez mais selvagens, parando apenas quando absolutamente necessário. Comeu frutas que encontrava pelo caminho, bebeu de riachos, dormiu em árvores com trovão amarrado embaixo. Os sons de perseguição desapareceram no segundo dia, mas Joaquim não diminuiu o ritmo. Na tarde do terceiro dia, quando as sombras já se alongavam, ele viu, no alto de uma montanha coberta de mata densa, estruturas de madeira, fumaça subindo de fogueiras, o som distante de vozes humanas e risos de crianças. Palmares Novo. Liberdade. Joaquim desmontou e caiu de joelhos, lágrimas finalmente correndo livres por seu rosto. Ele tinha conseguido. Era livre. Nos anos que seguiram, Joaquim construiu uma vida no quilombo. Aprendeu a ler e escrever com um professor fugitivo. Ensinou seu ofício de ferreiro para jovens que nunca conheceriam correntes. Casou-se com uma mulher chamada Joana. Teve 3 filhos que nasceram livres. Mas sempre, em cada criança que via crescer, pensava em Miguel. Seu primeiro filho, que nunca conheceria seu pai verdadeiro. Joaquim não sabia se a medalha fora encontrada, se Miguel algum dia questionaria sua origem, se a verdade viria à tona. Mas ele sabia uma coisa: ao escolher a liberdade, ao recusar-se a permanecer silencioso e invisível, havia honrado não apenas a si mesmo, mas também aquele menino. Porque a melhor herança que um pai pode deixar não é nome ou riqueza, mas o exemplo de dignidade, coragem e a recusa de aceitar correntes, sejam elas de ferro ou de silêncio. Helena visitou o quilombo 2 vezes nos anos seguintes, trazendo notícias do mundo exterior e ajudando outros a escapar. Ela e Joaquim tornaram-se amigos profundos, unidos pelo laço de quem compartilha um segredo transformador. E nas noites estreladas, quando Joaquim olhava para o céu infinito, ele agradecia. Pela mulher dos cavalos que lhe dera asas, pela coragem que encontrou nas profundezas do desespero, e pela chance de viver seus dias como homem livre, não como propriedade. A fazenda Santa Cruz era agora apenas uma memória distante, mas Miguel vivia em seu coração para sempre, o filho que motivara sua fuga, a razão pela qual ele precisava provar que dignidade humana não podia ser comprada, vendida ou herdada. Ela precisava ser reivindicada, com sangue, suor e a recusa absoluta de permanecer acorrentado.